Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Imagine mergulhar tão fundo no oceano que a luz do sol nunca chega lá. O que você encontraria? Criaturas que parecem saídas de um filme de terror, mas que são 100% reais. Hoje vamos explorar os 10 peixes mais bizarros das profundezas. E eu garanto, alguns vão te deixar com pesadelos, outros vão te fazer rir, e todos vão te surpreender. O fundo do mar é como o espaço sideral, escuro, desconhecido e cheio de segredos. Só que, em vez de alienígenas, temos peixes com dentes gigantes, corpos transparentes e até luzes próprias. É como se a natureza tivesse feito um concurso de quem consegue ser mais estranho. Esse é o verdadeiro clássico das profundezas. Uma criatura que parece saída de um pesadelo. Estamos falando do temido peixe pescador, um predador que vive entre 200 e 2.000 metros de profundidade, em regiões onde a luz do sol nunca chega. Nesse ambiente escuro e silencioso, ele desenvolveu uma arma única, uma lanterna biológica pendurada na testa. Essa luz funciona como uma isca, atraindo presas curiosas que não resistem ao brilho misterioso no meio da escuridão. É como se fosse um mineiro do terror, explorando cavernas invisíveis no fundo do mar com sua própria iluminação. Mas quando a vítima se aproxima demais, o espetáculo se torna assustador. O peixe pescador abre sua boca enorme, revelando dentes longos, afiados e desproporcionais, que parecem não caber dentro da boca. Esses dentes se projetam para fora como lâminas, prontos para cortar e prender qualquer criatura que se aproxime. O contraste é brutal, uma luz delicada que atrai, seguida por um ataque feroz e implacável. É como se a própria natureza tivesse criado o vilão oficial do fundo do mar, um monstro que reina absoluto na escuridão. Nas profundezas do oceano, entre 600 e 800 metros abaixo da superfície, onde a luz do sol nunca chega e a pressão esmagaria qualquer submarino comum, surge uma criatura quase impossível de acreditar. Com a cabeça transparente e olhos verdes que parecem lanternas, o enigmático peixe-fantasma desliza silencioso pelo escuro, como se fosse um holograma vivo perdido no abismo. Seu corpo é tão translúcido que dá para ver os órgãos internos, como se fosse uma aula de biologia em tempo real. Essa característica única faz dele um dos seres mais misteriosos e fascinantes das águas profundas. Ao se mover lentamente, o peixe-fantasma parece flutuar como uma sombra líquida, confundindo qualquer observador. Para quem o encontra pela primeira vez, a sensação é de estar diante de um verdadeiro fantasma subaquático. É como se o oceano tivesse decidido criar uma ilusão, uma brincadeira visual para enganar nossa percepção. Sua aparência etérea desperta tanto curiosidade quanto medo, misturando beleza e estranheza em um só ser. O peixe-fantasma prova que a natureza gosta de desafiar nossa imaginação, mostrando que o mar guarda segredos além da lógica. No fim, ele é mais do que um peixe. É um lembrete de que o oceano é um palco de mistérios sem fim. Existe uma criatura que parece saída de uma lenda medieval. Estamos falando do temido peixe-dragão, um verdadeiro monstro aquático. Seu corpo é longo e flexível, deslizando pelo escuro como uma serpente das trevas. Os dentes são finos e afiados, lembrando agulhas prontas para perfurar qualquer presa. Só de abrir a boca, ele já parece um pesadelo vivo. Mas o detalhe mais impressionante está em sua habilidade única. O peixe-dragão consegue produzir luz vermelha, algo extremamente raro no fundo do mar. Essa bioluminescência funciona como uma arma secreta, iluminando o abismo de forma assustadora. Enquanto outros peixes brilham em azul ou verde, ele escolhe o vermelho, a cor do perigo. Essa luz serve tanto para caçar quanto para se camuflar,
confundindo quem ousa se aproximar. Quase dá a impressão de que a natureza inventou o dragão oficial das profundezas. Só que em vez de fogo, ele solta clarões vermelhos no oceano escuro. O peixe-dragão é a prova viva de que o mar guarda criaturas dignas das mais sombrias histórias fantásticas. Talvez o mais famoso da internet, o peixe-gota conquistou o mundo com sua aparência curiosa. Fora da água, ele parece uma geleia triste, com cara de quem perdeu o ônibus e desistiu da vida. Essa expressão melancólica rendeu milhares de memes e até o título de animal mais feio do mundo. Mas a verdade é que essa aparência estranha só acontece quando ele é retirado das profundezas. Dentro do mar, o peixe-gota é bem diferente. Seu corpo é adaptado para suportar a pressão absurda das grandes profundidades. Lá embaixo, ele não parece uma geleia, mas um peixe normal, com forma firme e adequada ao ambiente extremo. O contraste entre o que vemos fora da água e o que ele realmente é dentro do oceano mostra como a natureza engana nossos olhos. E foi justamente esse contraste que transformou o peixe-gota em um verdadeiro ícone da internet, símbolo de como a ciência pode virar cultura pop. Esse é o tipo de criatura que você definitivamente não gostaria de encontrar em um mergulho noturno. Estamos falando do temido peixe-víbora, um dos predadores mais assustadores das profundezas. Ele habita regiões entre 600 e 1.500 metros de profundidade. Nesse ambiente escuro e silencioso, cada detalhe do seu corpo foi moldado para caçar. Sua boca é enorme, capaz de engolir presas quase do seu próprio tamanho. Os dentes são longos, finos e afiados, lembrando agulhas prontas para perfurar qualquer coisa. Muitos desses dentes são tão grandes que parecem não caber dentro da boca. Os olhos brilham como lanternas, refletindo qualquer mínimo feixe de luz no abismo. Essa característica dá ao peixe-víbora uma aparência fantasmagórica, como se fosse iluminado por dentro. Ele parece uma mistura de cobra com peixe, deslizando pelo escuro com movimentos sinuosos. Sua bioluminescência ajuda tanto a atrair presas quanto a se camuflar no ambiente hostil. Quando uma vítima se aproxima, o ataque é rápido e brutal, sem chance de fuga. É um predador perfeito para reinar no silêncio do oceano. O peixe-víbora é a prova de que o fundo do mar guarda criaturas dignas dos nossos piores pesadelos. Com esse nome, já dá para imaginar. O peixe-ogro não é exatamente um exemplo de beleza. Ele habita as profundezas do oceano, normalmente entre 500 e 2.000 metros, onde reina a escuridão absoluta. Seu corpo é pequeno, mas sua aparência é tão assustadora que parece saída de um pesadelo. A boca é enorme em proporção ao corpo, como se fosse feita apenas para devorar. Os dentes longos e afiados lembram ferramentas de tortura, prontos para rasgar qualquer presa. Cada dente parece uma agulha metálica, projetando-se para fora como se não coubessem dentro da boca. O curioso é que, apesar da aparência monstruosa, o peixe-ogro não é tão grande quanto parece. Em média, ele mede pouco mais de 10 centímetros, um verdadeiro monstro em miniatura. Essa discrepância entre tamanho e aparência torna o peixe-ogro ainda mais intrigante. Imagine encontrar uma criatura tão pequena, mas com um rosto que parece pertencer a um gigante das trevas. É como se a natureza tivesse criado um predador em versão compacta, mas sem economizar no terror. O contraste é impactante. Um corpo diminuto, mas uma boca que parece capaz de engolir o próprio medo. O peixe-ogro é a prova de que, nas profundezas do mar, até os menores seres podem parecer monstros lendários. Imagine um corpo pequeno, quase invisível, emitindo flashes de luz no vazio líquido. Esse é o peixe-lanterna, uma maravilha bioluminescente que desafia os limites da evolução. Esse peixe vive entre 200
e 1.000 metros de profundidade, em zonas onde o ambiente permanece totalmente escuro. Nesse ambiente sombrio, o peixe-lanterna transforma o escuro em palco de luzes. Seu corpo é coberto por órgãos bioluminescentes, pequenos pontos brilhantes espalhados como estrelas. Quando acendem, piscam em sequência, lembrando uma árvore de Natal subaquática. Só que, em vez de decorar, essa habilidade tem funções vitais para sua sobrevivência. Ele usa a bioluminescência para se camuflar, confundindo predadores que caçam no escuro. Ao mesmo tempo, pode acender suas luzes para atrair presas curiosas, hipnotizadas pelo brilho. É como se fosse uma armadilha luminosa, escondida no silêncio das profundezas. O contraste é impressionante. Um oceano negro cortado por flashes coloridos e misteriosos. O peixe-lanterna parece participar de uma verdadeira rave subaquática, piscando sem parar. Cada movimento do seu corpo cria reflexos que dançam na água, como se fosse um show particular. Para quem observa, é difícil acreditar que tanta beleza esconde intenções predatórias. Mas essa é a genialidade da natureza: transformar luz em arma. O peixe-lanterna prova que até nas regiões mais sombrias do planeta existe espetáculo e estratégia. Ele é a versão rave das profundezas, um artista e caçador ao mesmo tempo. Regalecus glesni, conhecido popularmente como peixe-remo, regaleco, relangueiro ou rei dos arenques. Habita as profundezas marinhas de 200 a 1.000 metros de profundidade. Mede aproximadamente 11 metros de comprimento e se alimenta de pequenos peixes. Mas nem mesmo o rei dos arenques está livre de perigos. Tubarões são seus principais predadores, transformando encontros nas profundezas em batalhas silenciosas. Durante séculos, o peixe-remo foi um enigma. Raramente visto, sua aparência incomum alimentou lendas e fez muitos acreditarem que se tratava de um monstro marinho. No topo de sua cabeça, um detalhe chama a atenção: um topete vermelho vibrante, como se fosse uma coroa que reforça sua aura majestosa e estranha. No Japão, ele é chamado de Ryugu no Tsukai, o mensageiro do palácio do deus do mar, uma criatura que transcende o mundo natural e mergulha no campo do sagrado. Segundo o folclore japonês, sua aparição não é apenas curiosa, é um aviso, um sinal de que tsunamis ou terremotos podem estar a caminho. O peixe-remo é mais do que um animal. É um elo entre ciência e mito, entre o que conhecemos e o que ainda nos escapa nas profundezas do planeta. Não é um monstro de filme, mas poderia ser. A enguia abissal parece saída de um pesadelo. Ela vive nas regiões profundas do oceano, onde a pressão é esmagadora. Seu corpo é longo e fino, como uma sombra que desliza silenciosa pelo abismo. O destaque é sua boca gigantesca, capaz de se abrir como um balão e engolir presas enormes. Essa boca gigantesca permite engolir presas quase do mesmo tamanho que ela, um verdadeiro truque da sobrevivência. Os dentes são afiados e curvados para dentro, garantindo que qualquer vítima capturada não consiga escapar. Visualmente, parece uma criatura saída de um pesadelo. Olhos pequenos, corpo escuro e uma boca que ocupa quase metade da cabeça. Poucos humanos já viram uma enguia abissal viva. Ela habita profundidades tão extremas que continua sendo um mistério para a ciência. Esse animal mostra como a vida no abismo do oceano evoluiu para extremos, criando formas bizarras e fascinantes de sobrevivência. Imagine um tubarão minúsculo que deixa cicatrizes em gigantes do oceano. Esse é o peixe-charuto. Ele mede pouco mais de meio metro, mas sua mordida é tão peculiar que parece feita com um compasso. Sua boca circular funciona como uma broca. Prende-se à vítima e arranca um pedaço perfeito de carne. O resultado? Marcas redondas, como se alguém tivesse usado uma ferramenta industrial no corpo de baleias e golfinhos.
Até submarinos já foram encontrados com essas mordidas curiosas. Sim, ele testa até máquinas humanas. Apesar do tamanho pequeno, sua técnica de alimentação o torna um predador temido e estudado. Visualmente, é discreto. Corpo escuro, cilíndrico, olhos adaptados à escuridão e dentes afiados em círculo. O peixe charuto prova que, nas profundezas, não é o tamanho que manda, é a estratégia. Agora pensa comigo, como esses peixes conseguem sobreviver em um ambiente tão hostil, sem luz, com pressão absurda e quase sem comida? É aí que entra a genialidade da evolução. Cada detalhe bizarro que vimos aqui é, na verdade, uma solução criativa para problemas extremos. O que parece assustador ou feio para nós é, na verdade, perfeito para eles. O peixe-gota não é triste, ele é adaptado. O peixe pescador não é vilão, ele é engenhoso. O peixe olhos de barril não é esquisito, ele é estratégico. A bizarrice é só o nosso olhar humano tentando entender um mundo que não foi feito para nós. O fundo do mar é um lembrete de que a vida sempre encontra um jeito de existir, mesmo nos lugares mais improváveis. Esses peixes são estranhos, sim, mas também são incríveis. Eles mostram que a diversidade da natureza é muito maior do que conseguimos imaginar. Se você curtiu essa viagem pelas profundezas, já sabe. Inscreva-se e continue explorando comigo os mistérios mais bizarros e fascinantes do planeta. Valeu e até a próxima!